Olá, tudo bem com vocês? Boa noite para quem é de boa noite e bom dia para quem é de bom dia. Seja muito bem-vindo ao canal do Mago aqui no YouTube. Pega um papel, pega uma caneta, que hoje nós vamos falar sobre a verdadeira história da Goécia Salomônica. Então não deixe de anotar todas as informações que nós vamos disponibilizar neste vídeo, ok? Eu volto logo após a vinheta. Aqui é o canal do Mago. Todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Bandistas e espíritas, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Evangélicos católicos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos, todos são bem-vindos. Ateus e agnósticos, todos são bem-vindos. Já estamos de volta. Lembrando sempre a vocês que todos os nossos programas, todos eles têm o patrocínio oficial da lojadosmagos.com e www.esoteria.com.br. São as nossas lojas oficiais, onde você encontra os nossos cursos, onde você encontra os nossos pantáculos, onde você encontra o Anel de Salomão, onde você encontra diversos itens ali para magistas. Então, se você deseja um pantáculo, se você deseja um curso, se você deseja um e-book, se você deseja algo de nossa loja, quando você faz uma compra no esoteria.com.br ou lojadosmagos.com, você está ajudando esse projeto a continuar no YouTube, tá ok? Hoje nós vamos falar sobre Salomão. Hoje nós vamos falar sobre a Goécia de Salomão. A Goécia de Salomão, que ainda as pessoas se aventuram a falar de Goécia Salomônica sem ter conhecimento do que se trata a Goécia Salomônica. Recentemente eu vi 2 vídeos que me deixaram muito preocupados. O rapaz disse no seu canal que se trata de kardecismo. Ele disse assim: muitas pessoas estão me perguntando o que é Goécia. Então eu passei um final de semana estudando sobre Goécia e agora eu vou fazer um vídeo falando mal da Goécia. 3 dias ou 2 dias se você levar em conta o sábado e o domingo. Como que uma pessoa vai conseguir entender a complexidade da Goécia Salomônica estudando apenas um final de semana? Eu estudo Goécia Salomônica há 18 anos. Eu pratico há 11 anos. E até hoje nós recebemos feedbacks, orientações de magistas de diversas partes do mundo sobre a arte Goécia. Pois não é do dia para a noite que se aprende sobre isso. Nós temos que ter muito estudo, temos que ter vários grimórios em mãos, temos que ter vários conhecimentos para podermos ter um entendimento mais completo daquela situação. Então esse amigo kardecista, com todo o meu respeito, disse que estudou a Goécia num final de semana. Então ele tinha chegado a um veredito que a Goécia era satanista, que a Goécia sacrificava crianças. Gente, eu vou dar minha opinião aqui com todo o respeito, com todo o carinho. Como eu digo na vinheta do meu canal, aqui todos são bem-vindos. Todas as pessoas são bem-vindas, de todos os credos, de todas as religiões, de todos os campos do esoterismo, do espiritismo, do ateísmo ou não ateísmo, daqueles que acreditam em divindades, dos panteístas. Nós estamos aqui para todos e tentando ser amigo de todos. Mas uma pessoa não pode se intitular kardecista, ter uma ótica espírita das coisas e estudar Goécia um final de semana, um sábado e um domingo, e falar: eu vou fazer um vídeo para dizer que a Goécia é satânica, que a Goécia mata crianças e que a Goécia é diabólica.
Isso é um estudo de uma vida. Até hoje nós aprendemos sobre Goécia. E as pessoas fazem uma mistura muito grande, misturam quimbanda com Goécia luciferiana, com Goécia sexual, com Goécia satânica, com Goécia não sei o quê. E as pessoas ficam perdidas. O outro, do outro vídeo, disse assim, olha, eu vou reunir informações na internet e vou fazer um vídeo sobre Goécia. E fez lascando o pau na Goécia. Sendo que a internet não é um método confiável para você estudar Goécia. Pois eu já disse aqui antes que quando você digita Goécia no Google, vem todas as formas de deturpações da arte Goécia. Eu sempre falei desde 2011 aqui no YouTube sobre a Goécia de Salomão. Eu respeito todas as outras vertentes, eu quero paz com todos, quero andar em harmonia. O nosso canal mudou de vibração, o nosso canal está com uma vibração ótima, uma vibração de amizade, uma vibração espiritualista. Nós temos uma visão mais ampla, mais extensa das coisas espirituais. Nós não queremos ficar nos envolvendo em discussões bobas, mas com todo o respeito, a pessoa não pode estudar Goécia um final de semana e fazer um vídeo falando sobre Goécia e demonizando a Goécia salomônica. Então eu quero falar um pouco aqui como a tradição salomônica ela lida com a Goécia. Não existe sacrifícios de crianças, não existe esse tipo de relacionamento com as entidades que essas pessoas falaram aí, que algumas pessoas erradamente, hoje todo mundo se intitula mestre, hoje todo mundo quer ser mestre de alguma coisa. Eu estudei 8 anos teologia, eu estudei a história de Israel, eu tive que estudar a Bíblia hebraica, eu tive que estudar vários manuscritos para hoje poder chegar aqui em você e dizer qual é a minha visão sobre a Goécia salomônica. O que foi que aconteceu? O que nós temos de fato em nossas mãos que comprovam que a Goécia salomônica ela é um método magístico. Ela é sim uma vertente, uma forma de evocações onde os daimones são colocados a serviço do magista. Eles são colocados a serviço do magista. Nós da Goécia salomônica, nós não adoramos deuses estranhos, nós não adoramos os daimones, nós não temos esse costume. Eu sei que algumas Goécias possuem esse costume e eu respeito, mas a Goécia salomônica, ela não parte desse princípio e é isso que eu quero falar com você sobre a Goécia, para que você tenha uma maior elucidação, pois existe muita informação errada no YouTube, existem muitos magistas equivocados, existem muitos magistas totalmente perdidos e só querem falar de Goécia porque virou moda. E com isso acabam trazendo informações erradas, informações que não são verídicas. Então eu posso falar com propriedade da Goécia salomônica. Dessa Goécia eu posso falar com propriedade, pois é a que eu mais estudo e é aquela que, quando eu tenho alguma dúvida, consulto também outros magistas, até mais experientes do que eu, e nós trocamos algumas figurinhas, trocamos algumas ideias, e isso nos faz chegar a algumas conclusões interessantes sobre a Goécia. E é isso que eu vou estar discorrendo aqui para vocês. Eu coloquei aqui no quadro, mas eu acho que você não vai estar enxergando aí. Se você não enxergar, eu vou colocar na descrição do vídeo, aqui embaixo do vídeo, tudo aquilo que eu for falando, tá bom? Nós temos quatro fontes de informações sobre a Goécia ou sobre Salomão. Propriamente sobre Salomão. Nós temos 4 fontes de informações que são as mais conhecidas, tá? Nós temos o Antigo Testamento hebraico
igual esse que eu tenho aqui, ele é diretamente do hebraico, ele não passa por nenhuma tradução de padre cristão, ele é hebraico. Nós temos o Testamento de Salomão, que é um livro que Flávio Joséfo narrou há 2000 anos atrás, em seus escritos, a existência desse livro. 2000 anos atrás, Flávio Joséfo, um historiador judeu, falou sobre o Testamento de Salomão, inclusive falou sobre o Anel de Salomão também. Outra coisa interessante é que nos manuscritos do Mar Morto, na década de 40, foram encontradas algumas cópias do Testamento de Salomão também, que até hoje estão tentando reconstruir essas cópias para trazer ao grande público, mas isso ainda não aconteceu. Nós temos também as clavículas Salomones, que alguns dizem que remontam do século XII, mas a Golden Dawn lançou em 1880 e poucos. Né? A Golden Dawn lançou uma nova versão do Samuel Liddell. E nós temos a clavícula Salomones, que também fala de Salomão e fala desse sistema. E nós temos o Zohar que também fala de Salomão. Essas são as 4 fontes que mais citam Salomão, e a história de Salomão irá nos levar a descobrirmos o que é Goécia Salomônica. Não tem como eu saber o que uma pessoa praticava se eu não souber o que a pessoa cria. Eu preciso saber o que aquela pessoa acreditava antes de sair falando besteiras por aí. Então eu preciso estar consciente e ciente do que aquela pessoa acreditava. E esses são os registros históricos mais aceitos ao longo aí de toda a história sobre Salomão. Primeiramente, uma curiosidade. Em 2 Samuel 12, 24 a 25, nos informa o verdadeiro nome de Salomão. Você sabia que Salomão não chamava Salomão? Salomão se chamava Gedidias. Gedidias. Esse foi o nome que ele recebeu pelo profeta Naamã no dia do seu nascimento. Ele se chamava Gedidias. O seu pai, Davi, veio e colocou um outro nome dele, que seria Salomão. Alguns acreditam que Salomão poderia ser um nome iniciático, pois em várias partes do mundo, Salomão não é um nome só. Ele é composto de 2 nomes, Sol, Amon. Sol, Amon, ou Solomon, ou Solomão. Ele é composto de 2 nomes. Aqui no Brasil, nós temos o hábito de chamar Salomão. Se você for na África, por exemplo, em algumas regiões da África, eles vão conhecer o rei Sol Amon. Então muitos acreditam que o nome Salomão fosse um nome iniciático, um nome pelo qual ele era conhecido no mundo espiritual. Então isso é muito importante você entender. A princípio, nós temos que entender também que Salomão, logo no início do seu reinado, aos 16 anos, ele pediu ajuda ao Deus de Israel para governar aquele povo. E ele disse que o seu coração seria tão temente quanto o do seu pai Davi. E ele, naquele momento, foi agraciado com uma sabedoria ímpar que, segundo as Escrituras, ninguém teria a sabedoria que Salomão teve. No Testamento de Salomão, nós temos uma história muito interessante, que na construção do templo, uma pessoa estava sofrendo, uma pessoa estava tendo a sua energia sugada, e Salomão teve, por orientação de Gabriel ou Micael, pois algumas versões se dividem, mas foi de um anjo, como que ele afastaria aquele demônio, aquele espírito trevoso,
daquele jovem que estava tendo a sua energia sugada. Então nós percebemos aí que Salomão, na sua história, desde o seu princípio, ele tinha uma fé judaica no Deus de Israel, Yahvé, Jeová, Adonai, que inclusive está no círculo de evocação, e ele era temente a este Deus. E você vai notar, ao longo de todas as Escrituras, que Salomão foi muito bem sucedido. Muito bem sucedido. Agora você vai me dizer assim, Mago Anael, diz a história que Salomão, no final da sua vida, ele começou a adorar esses deuses. E ali ele se desvirtuou. E ali ele perdeu a proteção do Deus hebraico. Isso é verdade? Isso é verdade em partes. E eu quero trazer esse mistério para você hoje, para que você entenda como é importante nós estudarmos tudo e não tirarmos conclusões precipitadas. Tá ok? Vamos lá. É muito importante nós notarmos que enquanto Salomão estava dando ordens a esses espíritos, estava comandando, como nos deixa entender no Testamento de Salomão. Você pode baixar aí na internet que existem e-books falando sobre o Testamento de Salomão. Você vai notar que ele só utilizava a Goécia para um determinado fim, trazer alívio. Ele utilizava a Goécia para afastar demônios, para dominá-los, para colocá-los para servi-lo. Alguns acreditam na lenda que ele colocou até alguns para trabalhar no templo, edificar o templo e colocar algumas pedras muito difíceis de serem colocadas, mas sempre foi na intenção de se servir desses espíritos. E essa intenção, ela não vai muito longe. Se você pegar, por exemplo, os gárgulas, que são colocados nas igrejas góticas da Europa, você vai notar que esses gárgulas, eles estão nas igrejas, alguns estão, essas esculturas estão em cima dos templos, e alguns estão até amarrados por correntes, porque ali é como se o profano, é como se o maligno estivesse a serviço do sagrado. Então a igreja, que foi uma das responsáveis pelo renascer da magia, pois através das pestes que se espalhavam pela Europa, a igreja começou a trazer velhos grimórios às suas práticas e à tona novamente, pois ela acreditava que todas essas pestes eram vindas de inimigos que estavam enviando pragas para matar e exterminar o povo. Então ela queria se defender desses ataques espirituais, e com isso então ela trouxe os antigos grimórios de magia novamente. E nós vemos aí os gárgulas, que são espécies de demônios, protegendo o sagrado. Eles estavam no alto das igrejas para proteger as igrejas. Os chineses também têm esse mesmo hábito. Você vai entrar em alguns templos chineses que você vai notar que logo na entrada existem demônios chineses, conhecidos dentro da mitologia chinesa, que estão ali para proteger o templo sagrado dos chineses contra ataque de um outro mal. Então só vence o mal, um mal maior. O mal só pode ser vencido por um outro mal maior. Então, essa história de utilizar os daimones para proteger o sagrado, ele é muito comum. Basta ter um pouquinho de conhecimento para você saber que eles podem trabalhar em favor do sagrado. Em favor do sagrado. Enquanto Salomão esteve fazendo isso, tudo estava dando certo. Tudo estava correndo muito bem.
Tudo estava indo 1001 maravilhas. Homem mais rico não existiu, mulheres, paixões, amores, vitórias em guerras, tudo que ele precisava, ele tinha. No final da sua vida, ele resolveu fazer o quê? Ele, como só tinha um Deus, ele começou a adorar esses deuses que haviam sido subjugados pelo Deus de Israel. E esse foi o grande erro de Salomão. Salomão, então, quando ele passou de ser um adorador do Eterno, quando ele deixou de ser um adorador de Adonai e começou a fazer postes ídolos e adorar esses daimones, ou esses deuses vencidos, porque se você notar, por exemplo, Baal, você vai notar que houve uma guerra entre o Deus de Israel e os profetas de Baal. Elias participou dessa história e os profetas de Baal foram derrotados, pois o Deus de Israel respondeu com fogo do céu. E nós sabemos que sempre que uma nação era vencida, o Deus daquela nação, ele se transformava num demônio. Não que ele fosse um demônio, mas ele era demonizado. Aquele Deus se tornava servo, porque ele havia sido vencido. Por isso que quando Israel ganhava uma batalha contra qualquer nação que não adorasse o Deus de Israel, eles destruíam todas as imagens e esculturas e matavam até mesmo os descendentes para que aquela egrégora não fosse alimentada, não fosse sustentada. Então eles tinham que matar quem? Os adoradores. E os adoradores eram mortos. E as imagens eram quebradas. E o Deus de Israel continuava sendo adorado. E aquela egrégora se enfraquecia e tornava serva da egrégora campeã, da egrégora vencedora. Então nós notamos aí que Salomão, no final da sua vida, ele começou a mudar. E ele deixou de dar comando, como ele sempre fazia, deixou de dar ordens, deixou de usar esses daimones para seu uso próprio, para ajudar em tarefas, e começou a adorá-los, a servi-los. E aí a história nos aponta que foi o grande erro de Salomão. Ele deixou de ser comandante e começou a ser comandado. O Corão diz assim que nós não podemos sentar no lombo de 2 camelos. É muito complicado você começar a adorar um Deus que foi subjugado, que foi vencido, que foi... dentro da Goécia Salomônica, ela é muito complicada. Lembrando, e vale a pena enfatizar, que a Goécia Salomônica ela é praticada em nome de Adonai. Todo o círculo é confeccionado em nome de Adonai, em nome do Deus hebraico. Ele é um círculo bem hebraico. Por isso que nós acreditamos, e nós temos bases para isso, que um ateu, por exemplo, um ateu não pode praticar Goécia Salomônica. Por quê? Salomão acreditava num Deus. Salomão acreditava em uma divindade. Javé, Iavé, Adonai, Jeová, chame o nome que você quiser, ele acreditava em uma divindade. E porque essa divindade havia derrotado os deuses, esses deuses haviam então se tornado servos do Deus vencedor. E hoje você vê pessoas, por exemplo, falam, eu sou ateu e pratiquei ou pratico Goécia. Então você nunca praticou Goécia Salomônica. Se você é ateu, você nunca praticou Goécia Salomônica. Porque um ateu não pode praticar Goécia Salomônica. Porque quando ele entra dentro de um círculo, nada daquilo faz sentido para ele. Nenhuma daquelas evocações faz sentido.
Quando ele faz evocação do Deus hebraico, aquilo não faz sentido para ele, porque ele é ateu. Então, como que ele vai ter resultados? Ele não vai ter resultados. E eu ouso a dizer, eu duvido que um ateu pratique goécia salomônica. Isso não existe base nenhuma, pois ele é um sistema todo judaico, firmado todo em Adonai, em Micael. Então todos os nomes que nós vemos no triângulo fazem referência ao inefável, ao eterno. Nós não podemos acreditar que um ateu possa fazer evocações de goécia salomônica. Então jamais vai ter resultado, não falará com propriedade, porque não sabe do que está falando, então vai falar de achismo, vai achar as suas próprias considerações, vai achar aquilo que ele acredita, aquilo que ele pensa. Só que nós temos, como eu estava dizendo, Salomão, ele, no final da sua vida, começou a adorar esses deuses. E ali a vida dele começou a desandar, ele ficou extremamente perturbado. Agora olha que interessante o que nós encontramos em 1 Reis capítulo 11, versículos 41 até o 43. Diz assim: quanto ao mais dos atos de Salomão e a tudo que ele fez, e a sua sabedoria porventura, não estão escritos no livro da história de Salomão? O tempo que reinou Salomão em Jerusalém sobre todo Israel foram 40 anos. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Agora olha o mistério aqui, olha o segredo, olha o que nós temos de presente na tradição hebraica. Na tradição hebraica. E adormeceu Salomão com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Preste atenção. Nós temos uma história a ser entendida e compreendida aqui. Se existe algum teólogo me ouvindo, se existe algum rabino me ouvindo, por favor, deixe o seu comentário na descrição do vídeo. Certa feita eu estava participando do curso de teologia e foi ministrar um rabino. E nós fizemos essa pergunta para ele: escuta, Salomão, ele começou a adorar outros deuses e deixou de adorar o Deus de Israel, como está escrito nas Escrituras. E o que aconteceu com ele? Ele disse assim: Salomão voltou a tempo para o Deus de Israel. E nós dizemos, mas como ele voltou a tempo para o Deus de Israel? Como que Salomão voltou a acreditar em Adonai e abandonou os outros deuses? Ele falou, simples, nós temos essa revelação na morte de Salomão. Porque Salomão morreu e diz que ele adormeceu com os seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. Quando um rei era idólatra, quando um rei não fazia a vontade do soberano Deus de Israel, esse homem não era enterrado com os seus pais. Ele não era enterrado na cidade de Davi. E Salomão, quando morreu, prova de que ele se arrependeu, deixou de adorar essas entidades e voltou a adorar Adonai, foi que na sua morte ele foi enterrado junto com seu pai Davi. E não só foi enterrado com seu pai Davi, mas as escrituras hebraicas dizem que ele foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. Quando um rei era idólatra, porque Israel teve outros deuses que não adoraram o Deus de Israel, eles eram enterrados fora da cidade. Eles não eram enterrados dentro da cidade. Eles eram enterrados do lado de fora. Quando o rei era justo, bom e correto,
ele era enterrado com seus pais, pois ele havia seguido o caminho do seu pai Davi, e ele teve méritos de ser enterrado junto com seu pai Davi. Então, queridos, isso nos mostra que nós temos que ter muito cuidado em falarmos de coisas que nós não conhecemos. Nós temos que ter muito tato em afirmarmos coisas que nós não encontramos bases em nenhuma biblioteca, nem na história, nem em local nenhum. E nós temos a convicção de que a Goécia Salomônica foi um sistema conciso, elaborado, mais tarde pela Golden Dawn, passou algumas alterações, por algumas modificações. Se você notar claramente a história da Golden Dawn, você vai ver que o Grimório Verum foi colocado de lado, não foi adotado pela Golden Dawn como parte da Goécia Salomônica, não foi adotado, porque falava de Lúcifer e outras entidades, e esse Grimório Verum foi afastado da Goécia Salomônica. Ele pode até ser considerado como Goécia, mas não como Goécia Salomônica. Goécia Salomônica possui um preceito todo judaico. E é aqui que eu quero chamar a sua atenção. Você está sendo atacado por hostes espirituais do mal. Para isso nós temos os nossos salvaguardas, os nossos guardiões, os nossos anjos. Nós temos o nosso anjo cabalístico, nós temos os nossos mentores espirituais. A clavícula de Salomão nos dispôs, colocou à nossa disposição pantáculos, anéis, orações, consagrações de vestes, consagrações de instrumentos, círculos de proteção, para afastarmos essas energias densas que vêm contra a nossa vida. Isso é para isso que nós entendemos que a Goécia serve. A Goécia serve para colocar a harmonia onde está havendo desarmonia, para colocar a correção onde está havendo o erro, para colocar a defesa onde está havendo o ataque espiritual, para colocar a vitória nas mãos daqueles que estão sendo derrotados. Então, para isso, a pessoa não fica como um cãozinho ali prostrado, servindo a essas entidades. Ela não fica como um servo dessas entidades. Ela é comandante. Assim como você é o autor da sua vida, é o autor da sua história, é você que vai guiar a sua vida magística por onde você quer. Porque existem diversas vertentes, diversas sendas, diversos caminhos, mas quem vai escolher o seu caminho é você. É você. E quando você desencarnar, quem vai prestar conta é você também. Então, na Goécia Salomônica, ou você comanda, ou você é comandado. Então nós preferimos, dentro da Goécia Salomônica, comandar. Para isso nós temos os pentagramas flamejantes, nós temos o hexagrama resplandecente, nós temos Uriel, Gabriel, Rafael, Micael, Adonai. E então nós temos um instrumento de defesa. Nós temos um instrumento para utilizarmos esses daimones, esses deuses antigos, em nosso favor, para conquistar coisas também neste mundo. Então vamos parar de falar besteira na internet. Goécia não faz sacrifício de crianças. A Goécia Salomônica não adora esses deuses, não adora, não se prostra diante deles, não os servem, mas
dá comando. É a Goécia Salomônica. Tá? Então, um final de semana apenas é pouco para você ter um conteúdo interessante que vá realmente fazer diferença. Cuidado com o que você assiste. Cuidado com o que você assiste no YouTube. Pois as pessoas falam de coisas como se fossem mestres, como se fossem entendidos, e não sabem nem o que estão falando. Nem o que estão falando. Esses dias uma pessoa disse assim, que fez um trabalho com um mago, um trabalho espiritual com um mago, um trabalho de Goécia, dentro da linha de 7 saias. Um trabalho de Goécia dentro da linha de 7 saias, que é uma pombagira, que é um quimbanda. Então, para você ter uma noção como que estão perdidos. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Para que você não fique perdido. Não fica perdido. Goécia não é satânica. Goécia é salomônica. E Salomão foi enterrado com seu pai Davi na cidade de Davi, e é um homem que entrou para a história. Tá ok, pessoal? Não esquecendo que o nosso patrocinador oficial é lojadosmagos.com e www.esoteria.com.br. Entrem no nosso site, adquira os nossos cursos, adquira o anel, adquira um pantáculo, adquira o que você desejar ali, e tenha certeza que tudo vai ser enviado com muita responsabilidade e com muito carinho para você, tá ok? Se você não é inscrito no canal, clique em inscrever-se e faça parte dessa família que só cresce dentro do YouTube. São 5.000 pessoas por mês se inscrevendo no nosso canal. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua atenção, um grande abraço, fiquem na paz, que a luz brilhe sobre vocês, e até o próximo vídeo. Tudo de bom. Um abraço. Este programa conta com o apoio de esoteria.com.br. Visite o site esoteria.com.br. A vida com magia. Aqui é o canal